Está no ar mais uma edição da nossa mesa de política semanal aqui em Ópera Mundi, recheado só de mulheres, e vamos comentar sobre a eleição em Portugal, porque a esquerda perdeu. Vamos falar sobre isso, falar sobre a vitória da direita tradicional e também do avanço da extrema-direita, que chegou aí literalmente com Chega e que já está em terceira colocação entre aí os assentos na cadeira no parlamento. Hoje estou com o meu time quase completo, mas temos convidada especial. Tenho que chamo Vanessa Martina, ela que é jornalista, mestre pelo Programa de Integração Latino-Americano ProLan da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Tudo bem, Ivan? Tudo ótimo, gente. Boa tarde para todas, todos, todes. Boa. No nosso time, Amanda Arumi, ela também é doutoranda do ProLan e secretária executiva. E aí, Vanessa? Vamos bater papo aqui, eu e a Amanda, com vocês, enquanto Fer Forgerini não entra, não volta e não traz aqui nossa convidada muito, muito especial. Vou lendo aqui os comentários enquanto isso, hein, gente? Ó, pessoal, nossa, já tá cheio de comentário, que coisa boa, galera. Caraca. Estão falando da sua camisa, que eu não sei como. Aqui, ó, maravilhosa. Esporte Clube Alagoano. É a minha camisa. Esporte Clube Alagoano, time de várzea. Aqui, tá? Aqui, cadê? Aí. É isso aí. Então, viva o futebol de várzea, gente. Olha só o que temos aqui. Paulo Ribeiro. Adeus, futuro de Portugal. A decadência o espera. Caraca, é triste, né, gente? Quebrou a geringonça. Quebrou faz tempo. Olha aí o Túlio Alves, novo membro. Seja bem-vindo, Túlio. Valeu. Maria Fernanda Marques. Ai, lá vem os anticomunistas. Ah, Laila tá aqui. Laila, faz um favor, então, traz a Lúcia. Voltou a Fernanda. Voltei! Gente, peço desculpas. Eu iniciei... Que isso, estava segurando aqui, fazendo ao vivo. Amo, que bom ter essas mulheres comigo. Agradeço a Laila também, que já chegou da produção aqui para dar aquela mão. Tive uma queda de energia, mas já estou de volta. E antes da vinheta, chama aqui com a gente hoje convidada especial em Roda Mundo. Não é a primeira vez que Lúcia Rodrigues está aqui, que bom tê-la de volta. A Lúcia Rodrigues é jornalista, editora do Holofote Notícias, já trabalhou na revista Caros Amigos, Folha e Rádio Brasil Atual. Tudo bem, Lúcia? Tudo bem, Fernanda. Obrigada pelo convite e é um prazer estar com vocês três aqui nesse bate-papo. Aqui, ó, muito obrigada mais uma vez, a gente agradece. Vamos então comentar sobre a questão de Portugal. Já cheguem aí, deixe seu like, compartilhe com os amigos, já também deixando suas análises por aqui. Hoje vamos conversar bastante, então fiquem aí, porque o Roda Mundo começa de fato agora após a nossa vinheta. Bom, agora sim, então vamos começar a comentar sobre essa esquerda aí que perdeu em Portugal. Portugal foi às urnas nesse domingo para as eleições legislativas antecipadas. Elas foram antecipadas porque o então primeiro-ministro António Costa, do Partido Socialista, foi alvo de uma investigação de uma suposta corrupção no governo. Com isso, António Costa renunciou ao cargo, e que obrigou o presidente Marcelo Rebelo de Sousa a convocar o pleito antes da data, seria em 2026, que foi convocada agora para 2024. Já havia uma expectativa de que a direita ganhasse e que também a extrema-direita avançasse no país. E que, de fato, foi o que ocorreu. A Assembleia da República, o parlamento português, tem 230 deputados. Os legisladores eleitos nesse domingo vão escolher aí o novo governo e com 99% das urnas apuradas, haviam sido definidos 226 nomes. Isso porque faltam 4 nomes para serem completos aí em 230. A Aliança Democrática, que é a direita de Luiz Montenegro, venceu a disputa e conquistou 79 cadeiras por enquanto.
o Partido Socialista 77, o Chega, da extrema-direita, 48, alguns outros grupos também conquistaram cadeiras, inclusive o Bloco de Esquerda, que manteve 5 assentos. O que aconteceu com a esquerda é o que a gente se pergunta, preocupa esse avanço da extrema-direita, e se também a direita está dominando a Europa. Eu chamo já a Lúcia, nossa convidada de hoje, agradeço mais uma vez aqui a participação dela, já te pergunto, Lúcia, os portugueses foram às urnas e deram à direita a chance de construir um novo governo. A Aliança Democrática não conquistou maioria, mas que para isso vai ter que formar coalizão, possivelmente com o Chega. Como que você olha esse cenário de Portugal após esse pleito de domingo? A diferença entre a direita tradicional e, vamos dizer assim, a centro-esquerda, que é representada pelo PS, foi de menos de 1%. Para ser precisa, foram 0,89%. Isso antes de chegarem os votos do estrangeiro, né? Porque, como você mesma disse, ainda faltam se apurar os votos para a eleição de 4 parlamentares, 2 do Círculo da Europa e mais 2 do Círculo fora da Europa, que é, inclusive, aqui na América, no continente americano. Então, a direita em si, a direita tradicional, vamos dizer assim, a AD, que englobou o PSD, que é um partido semelhante, bem aproximado com o PSD aqui, o antigo o PSDB, e dentro da AD tem também a CDS-PP, que não tinha feito nenhum parlamentar na eleição de 2022 e agora conseguiu eleger 2. O CDS-PP é mais ou menos um DEM, um PFL, estão todos dentro dessa coligação de direita tradicional, chamada Aliança Democrática, e junto, mais um partido, o Partido Popular Monárquico. Você vê, tem até monarquista dentro dessa aliança da direita. O PS concorreu sozinho, não fez aliança, e teve 77 votos, 77 deputados, elegeu 77 deputados, enquanto essa aliança democrática, que envolve esses partidos da direita, elegeu 79, mas ainda faltam 4. Qual que foi a grande surpresa da noite? O Chega ter quadriplicado a votação de 2022, quando elegeu 12 parlamentares. Na eleição retrasada tinha elegido só o André Ventura, já tinha feito uma grande votação para 2022, elegendo 12, e agora quadriplicou literalmente o número de assentos no parlamento português, a Assembleia da República, como é o nome do Congresso português, que é unicameral, não tem Senado, só deputados. Elegeu 48 deputados. O Luiz Montenegro, que é o líder da Aliança Democrática, e mais precisamente do PSD, disse que não vai compor governo com o Chega. Disse que não é não, porque ele reiterou em todos os momentos da campanha que não faria composição com o Chega. O PS poderia ainda tentar uma coligação com os partidos do campo da esquerda, vamos assim dizer, com o CDU, que envolve o PCP e os Verdes, o Bloco de Esquerda, o PAN e o Livre, né? Que também está dentro do campo da esquerda, chegando a um total de 91 parlamentares. A AD, sem o Chega, poderia compor gabinete com a Iniciativa Liberal, que teve 8 parlamentares eleitos ontem, chegando a 87 parlamentares. Nem o PS, nem a AD vão ter maioria para governar, porque você precisa de pelo menos 116 deputados para você ter 50% e mais um. Então, nenhum dos dois campos, vamos dizer assim, a direita e a centro-direita, podem governar sozinhos. Então, o Pedro Nunes Santos, que é o cabeça de lista do PS, já disse que não pretende montar gabinete à esquerda. O Bloco de Esquerda ainda insinuou, a Joana Mortágua, que é a liderança do Bloco, disse que estava disposta para montar um gabinete para combater a direita, mas o Pedro Nuno Santos, foi categórico em dizer que não quer montar gabinete, que vai ser a oposição à AD no parlamento. Não vai abrir espaço para o Chega ocupar esse espaço. Não é verdade? Então, a AD e o PS estão numa situação que nenhum dos dois campos tem a maioria necessária para poder
governar, porque qualquer coisa que vai ser votada vai ser rechaçado, como eles falam lá, vai ser chumbado. Você vai votar um orçamento, é chumbado. Você não tem maioria. Então, tem uma grande instabilidade neste momento. A partir de amanhã, o Marcelo Rebelo de Sousa, que é o presidente de Portugal, vai começar a conversar com os partidos que receberam votos suficientes para elegerem os seus parlamentares. Começa com o menos votado, que é o PAN, elegeu 1. Depois vai conversar com o Livre, que elegeu 4, o PCP, que elegeu 4, o Bloco de Esquerda, que elegeu 5, e assim sucessivamente, com a Iniciativa Liberal, com o Chega, com o PS e com a Aliança Democrática, que vai ser a conversa com o presidente vai ser no dia 20, que é o último dia para se computarem os votos que vêm do estrangeiro. Os votos começarão a ser apurados entre o dia 18 e dia 20, culminando com a eleição e com a apuração completa no dia 20. Quando ele for conversar com a Aliança Democrática, ele já vai ter a informação de quantas cadeiras efetivamente foram conquistadas, tanto pela direita, quanto pela extrema-direita, quanto pela esquerda. Um dado que é importante ressaltar é que, pela primeira vez, desde a Revolução dos Cravos, do 25 de abril, o PCP não elegeu um parlamentar no distrito de Beja. Beja, o distrito é comparado aqui a um estado. Beja é um bastião da esquerda. É um local onde o PCP sempre teve muito voto, muito voto. Beja, Évora, enfim, vários pontos. Mas Beja, isso foi assim um golpe mortal. E, em contrapartida, o Chega elegeu um parlamentar no distrito de Beja, o que dói mais ainda, porque não dá para dizer que os votos do PCP foram para o Chega, não é isso. Nem mesmo se pode dizer que os votos, que as cadeiras que o PS perdeu no parlamento passaram automaticamente para o Chega, porque a abstenção ela caiu muito, girando quase na casa dos 15% em relação a 2022. Então, como lá não tem voto obrigatório, fica difícil você conseguir mensurar como se deu esse movimento dentro da composição das cadeiras. Eu quero crer que os votos do PCP não iriam para o Chega de jeito nenhum. E mesmo os do PS, mesmo sendo um partido de centro-esquerda, eu acho que não é automático a transferência de votos. E eu considero que o Antônio Costa errou sim quando renunciou e abriu a possibilidade de que as eleições fossem antecipadas, o Chega estava num crescente. Eu só vou te cortar, porque essa pergunta em relação ao Antônio Costa de renunciar, eu ia fazer ela daqui a pouquinho, para a gente segurar, aí a gente já guarda a sua colocação, está aqui falando perfeitamente para a gente. Já tem até algumas outras análises, até perguntas em relação ao Partido Socialista, que algumas pessoas nem eram tão socialista mais assim. Mas antes de passar a questão do Antônio Costa, de esse erro ou não de renúncia, também queria ouvir a Van e a Amanda. Flávia, também te pergunto nessa mesma linha, como que você olhou o cenário de Portugal e esse pleito, até trazendo as informações que a Lúcia trouxe para a gente, esse bastião comunista, como era colocado, Bejar, onde o Partido Comunista perdeu, e agora com Chega. Enquanto a Van vai colocando, vou passar para vocês aqui como que está o Congresso agora, para olhar de Congresso agora para 2022. Van está com a palavra. Bom, primeiro, parabenizar a Lúcia pelo brilhante panorama aqui que ela traçou. Ajuda muito a gente a entender o cenário. Não sou grande especialista, aliás, entendo muito pouco de Portugal. E aí ela já ajudou, li o artigo dela também, está muito bom lá no site dela, o Holofote, e ajuda bastante a gente a entender o que está acontecendo. De pronto, o que eu acho assim, que dá para a gente tirar de conclusão para o Brasil, O Ventura, que é essa figura, André Ventura, essa figura que teve aí essa grande projeção, ele não é um fenômeno português, podemos dizer assim. Ele é, basicamente, uma das construções da extrema-direita, que eu curti muito esse termo, extrema-direita transnacional. Por quê? Porque ela é operacionada a partir de comandos externos, comandos gerais, como se eles tivessem um grande comitê gestor, assim, enfim,
uma grande gestão externa. Tanto é assim que a gente percebe as linhas correlatas de discurso. Então, o Ventura dizendo que se ele fosse o primeiro-ministro, que ele não permitiria a entrada de Lula no país, que não permitiria a entrada do Pedro Sánchez, que é o primeiro-ministro da Espanha. Para que isso? E aí que está a grande questão, me parece, né? Que a imprensa não aprendeu a lidar até agora com isso. O Ventura fala esse tipo de barbaridade. Imagina que se ele fosse presidente do país, que ele não faria isso, né? Mais ou menos como o Milei falar que não receberia o Papa, ofendeu o Papa e depois, como presidente argentino, ir lá beijar os pés do Papa, né? Mas por que ele fala isso? Para ganhar a atenção da imprensa. Então, eu, particularmente, não sabia da existência desse cidadão, mas passei a tomar conhecimento disso por conta da fala dele com relação ao presidente Lula. Como isso repercute, não é? Isso chegou até o Brasil. Temos muitos eleitores brasileiros com dupla cidadania, temos muitos brasileiros vivendo em Portugal. São pessoas de uma classe mais alta, ou seja, pessoas que têm ali uma aproximação, uma certa aproximação ideológica já com o bolsonarismo. Quando eles entendem que o discurso do Ventura dá match com o discurso de Bolsonaro, parece casar a coisa toda. Acho que a gente ainda não tem os números, seria bastante interessante. Olha lá, líder de extrema-direita ameaça prender Lula. Pô, mas aí eu acho que tem um número interessante, não sei se a Lúcia já tem esses dados de quantos brasileiros votaram, né? Não sei se a gente consegue mapear, puxar isso por hora, de qual é a porcentagem aí de brasileiros em Portugal que votaram, se tem alguma pesquisa que indica isso. Mas tudo indica que é uma porcentagem relevante. Mas, enfim, esse meu comentário inicial seria isso. Eu entendo o ponto, né, de que não se tratou da perda de votos do Partido Socialista, e sim o Chega, que ganhou votos de pessoas que não estavam participando do processo eleitoral. Mas a gente não pode subestimar uma presença parlamentar que há 4 anos, né, digamos que há 5 anos sequer existia no parlamento, ganhou uma cadeira, né, não era isso? Uma cadeira, que era do próprio Ventura, há 4 anos, e agora fez aí um número surpreendente de 48 cadeiras, sabe? Então, eu acho que não chega nem a ser equiparável ao PL. Em termos numéricos, é um salto absurdo, né? Que isso, não estou falando de cadeiras, né? Quadruplicou em termos de voto. O número de cadeiras é muito maior. Enfim, eu acho que é isso. A questão da direita transnacional, ela ainda não está totalmente assimilada, me parece, e isso faz com que a gente ainda tenha esse tipo de surpresa. Perfeito, Van. Para fechar essa primeira rodada, a Amandinha também te passa aí para ouvir a sua análise em relação a esse primeiro ponto, né, de como você viu essa eleição, e também a nossa quase russa aqui de volta. Bom, eu vou concordar com a Vanessa, que acho que o primeiro ponto é destacar que precisa parar de subestimar a extrema-direita. Eu estive na Espanha, no encontro da Secretaria-Geral Ibero-Americana com lideranças estudantis de Portugal, e eles me falaram, não, o Chega não tem força em Portugal. Eles têm decrescido. E eu achei um pouco estranho, né? Porque o avanço da extrema-direita é um fenômeno mundial. Da mesma forma que quando eu fui para a Argentina, alguns meses antes da eleição do Milei, a Argentina afirmava que o Milei não era o risco, que a extrema-direita não tinha vez na Argentina. A gente chegou a debater isso aqui, por conta da memória da ditadura, que eles tinham esse histórico da democracia mais sólido. E a gente está vivendo uma extrema-direita fenômeno na Argentina. Só um adendo, Amanda, rapidinho. Eu estava com a Amanda no Foro de São Paulo, em Brasília, e a gente conversou com muita gente, né? Inclusive com bastante argentinos que defendiam muito a figura do Massa, como se fosse, nossa, está quase que garantida a eleição. E a gente ficava numa, meu Deus, mas isso é uma cegueira política, não pode ser. E parece que eles não tinham aprendido nada com o Bolsonaro.
E aí a eleição veio para nos mostrar que realmente eles não tinham aprendido muita coisa com o Bolsonaro, infelizmente. Não, acho que eu não sou pé frio, não. Acho que o Putin ele tem mais ferramentas do que a sorte. Bom, e aí eu trago uma reflexão e acho que Portugal é um micro cenário, mas que a gente tem todos os elementos da política contemporânea, tanto da Europa, mas muito carregado desse ocidente democrático neoliberal, que foi uma aposta, né, gente? Uma aposta de um discurso ideológico que aconteceu de acreditar que a democracia realmente representa as forças políticas. E isso é muito complexo. Eu tenho indagado muito porque a extrema-direita avança no vazio de propostas da própria esquerda. E por quê? Porque a esquerda ela tem se colocado como a defensora da democracia e da institucionalidade. Tem um acordo, temos que defender a democracia em momentos de crise, mas essa não pode ser nossa plataforma política. A gente precisa colocar em debate uma nova sociedade, uma sociedade alternativa ao capitalismo, porque o discurso contra o status quo, né, o discurso de ser o outsider da política, é o que tem ganhado principalmente a juventude. Então, cadê a nossa capacidade crítica da esquerda em fazer propostas contra o fascismo, né, em ter uma linha política ideológica forte contra o fascismo, ao mesmo tempo que dê respostas à crise do neoliberalismo? Porque me parece que nós estamos presos, assustados com o avanço do fascismo e a gente tem se apegado à estrutura neoliberal da democracia. Só que a gente precisa lembrar que quem venceu os nazistas foi a União Soviética, não foi os Estados Unidos. Né? Então, a gente precisa desse corpo político comunista, ideológico, socialista, tendo propostas para o futuro. Porque a partir do momento que a esquerda, o campo progressista, está mais preocupado em defender judiciário, instituições democráticas. Por exemplo, em Portugal, o que a gente pode destacar que foi uma boa gestão? Foi uma boa gestão na pandemia, defendeu a vacina, defendeu políticas públicas. Sim, isso é excelente, mas isso não é plataforma política de combate à extrema-direita e de solução à crise da democracia neoliberal, que é isso que a gente está vivendo. Então, se a gente continuar nessa linha política de retaguarda do debate ideológico, eu acredito que vai ser cada vez mais comum que a extrema-direita consiga capitalizar essa rebeldia da juventude e essa perspectiva crítica, que sempre foi da esquerda. Perfeito, Amandinha. Eu vou até pegar esse gancho que a Amandinha estava colocando, que eu acho que pode entrar, Lúcia, nessa questão da renúncia do Antônio Costa. Né? Ele sofreu essa investigação, que há supostamente um erro de nome, né? Não era o nome dele, não era o Antônio Costa, era o outro Antônio, que na verdade ele foi ser investigado. Houve até essa narrativa de que foi um erro na investigação e ele renuncia. Na visão de vocês, depois também passo para a Vandinha, foi um erro de Antônio Costa renunciar? Dava para ele esperar até 2026 ou um pouco mais para tentar antecipar as eleições, Lúcia? Eu acho que ele errou. Eu não sei se jogar até 2026, poderia ter um voto de censura e ele cair. Mas a forma como aconteceu, eu acho que foi errática. Mas eu acho que o Antônio Costa devia ter culpa no cartório, em outra área ali próxima, e ele aproveitou e renunciou. Não era no caso do Antônio Costa Silva, um outro ministro do governo do PS, mas ele devia ter algum tipo de pé de barro que o fez aproveitar e renunciar. Na minha concepção, de forma errada, que isso acabou possibilitando que o Chega conseguisse galvanizar essa vitória retumbante. Né? A gente não pode negar que foi uma vitória expressiva da extrema-direita. Gostemos ou não. A gente aqui, ninguém gosta, e gostaria de estar falando que eles não elegeram ninguém, mas eles elegeram 48. Mas, na minha perspectiva, eu acho que tudo isso está acontecendo porque, quando a esquerda assume o governo, a esquerda quer administrar o capitalismo,
que é administrar o inadministrável. E a política de austeridade do governo do PS, assim como de outros governos, mas especificamente do PS, é o que leva à perda da credibilidade da população, que vê que assim, poxa, mas eu votei neles para fazerem diferente, eles estão fazendo absolutamente igual ou até pior em alguns pontos, né? Então, a política de austeridade levada a cabo por esse governo acaba desgastando, vamos dizer assim, a credibilidade que pode ter junto à população, e isso abre espaço para que partidos que são absolutamente ruptivos, né? Disruptivos, o Chega vai lá e fala, enfim, então parece que eles são contra o sistema, não é a contra a casta aqui na Argentina, lá é contra tudo e contra todos, não vai deixar o Lula entrar, é verborrágico, sabe que isso não pode acontecer, mas fala, e isso tem um eco numa sociedade que tem gente ressentida, que está perdendo direitos, e que, então, dá eco a esse tipo de coisa. Eu acho que para a esquerda, não para a centro-esquerda, como é o PS, mas para a esquerda, o PCP e o Bloco de Esquerda, a geringonça foi um problema. A geringonça foi um problema em que sentido? Você conseguiu compor o gabinete, só que o PS é que levava a política dele, e o PCP, que tinha políticas à esquerda, e o próprio Bloco também, ficava diluído nessa coisa, e então acabava parecendo para as pessoas que era tudo a mesma coisa, entendeu? Quando na verdade não era. Só que o PC não tinha, vamos dizer assim, deputados suficientes para impor a vontade à esquerda. E isso acabou, de certa maneira, fragilizando. Foi a partir da geringonça que as coisas começaram a se complicar ainda mais, né? Porque o PCP já teve muito parlamentar dentro da Assembleia da República, e de uns tempos para cá começou a declinar. Por outro lado, uma coisa que eu gostaria de destacar é que nessas eleições foram eleitos pelo menos 9 parlamentares com menos de 30 anos, a mais jovem com 20. Para vocês terem uma ideia, dos 9, 8 são de direita, 2 de extrema direita. A deputada mais jovem do parlamento português tem 20 anos, é uma estudante de direito da Universidade Católica em Lisboa, e é do Chega. Antes, o Chega já tinha a deputada mais nova, que era a Rita Matias, que tem agora 25 anos. A Madalena Cordeiro tem 20. Então, você vê que esse discurso disruptivo da extrema-direita é que está trazendo a juventude. Isso é um absurdo, e isso sim é um risco para nós de esquerda, porque esse discurso aparentemente revolucionário, quando de revolucionário não tem nada, é um discurso reacionário e completamente que vai contra completamente os direitos dos jovens e dos cidadãos de uma maneira geral, é que está ganhando eco entre a juventude. Apenas desses 9 que foram eleitos com menos de 30 anos, apenas um é do PS, não tem ninguém do PCP, nem do Bloco de Esquerda. Ainda assim, é dentro da centro-esquerda e ainda conseguiu eleger um. Então, isso é muito grave. É muito grave porque a juventude está sendo arrebatada por esses caras. E o Chega, de Portugal, além de tudo, oportunista. Por quê? Ele faz esse escândalo, que não vai deixar entrar o Lula, que isso, que aquilo. E ele, quando foi questionado sobre o aborto, que em Portugal o aborto é legal, disse que não ia se manifestar sobre isso, que isso era aprovado em lei, já tinha sido referendado, e que não ia entrar por aí. Quando aqui no Brasil a gente vê que isso é um cavalo de batalha para os bolsonaristas, para a extrema-direita. Mas lá, como ele sabe que as mulheres portuguesas iriam ir para cima de uma maneira avassaladora, ele disse que não ia se posicionar sobre isso, que isso é uma questão pessoal e que já foi votado, que tem uma lei, que já foi referendado, então ele não vai se manifestar sobre isso. Onde ele se pega? Na questão dos imigrantes e dos ciganos. E dos imigrantes, ainda ele faz, vamos dizer assim, um jogo de cintura, porque o Porto, né, a região do Porto, elegeu o brasileiro pelo Chega. Um bolsonarista, lutador de jiu-jitsu, já morou nos Estados Unidos, enfim, um cara extremamente radical, de direita, e foi eleito, e ele é negro. Então, assim, o que esse cara fala? Ah, mas nós somos os imigrantes do bem, tentando mostrar que eles são diferentes dos outros. Então, sempre tem um tipo de, vamos dizer, de anteparo
para poder, como é que se diz? Colocar nós e eles. Então, o cara que faz entregas, eu ia para Portugal antes da pandemia todo ano, às vezes mais do que uma vez por ano. Você via os entregadores de comida reunidos entre eles falando, assim, eram praticamente todos bolsonaristas. Eu atravessava do outro lado da rua para não entrar em discussões, você está entendendo? Por quê? Porque você vê que, assim, vieram daqui, foram daqui para lá, num país que era governado, vamos dizer assim, pelo PS, exatamente ao contrário do que eles defendiam, mas eles saíram do Brasil e foram para lá. Para uns eu disse, por que você não volta para o Brasil? Não é o Bolsonaro que está governando? Vocês não apoiam ele? Por que vocês estão aqui? Aqui é um governo do PS, que para eles é um governo comunista, mas enfim, é um governo de centro-esquerda, mas mesmo assim, eles estavam lá e não queriam vir embora. Então, houve, de uns 20, 22 anos para cá, uma inflexão muito grande na consciência de classe dos brasileiros que vivem em Portugal. Para vocês terem uma ideia, em 2002, o Lula ganhou, no primeiro turno, na eleição de 2002, no primeiro turno, no Porto e em Lisboa, que são os dois locais onde tem as embaixadas e o consulado para a votação dos brasileiros em Portugal. Nas penúltimas eleições com a Haddad, perdeu, ganhou o Bozo. Agora recuperou novamente, teve um trabalho e conseguiram recuperar, mas assim, a consciência de classe desses brasileiros que foram para lá tentar uma vida um pouco melhor, que eles achavam que não estavam bem aqui, mas não estavam bem dentro do esquema que eles defendiam, que era o governo Bolsonaro. Foram para lá, se estabeleceram e não querem voltar. Já não queriam voltar antes do Bozo ter saído da presidência. Mas é isso, a consciência de classe dessas pessoas é capturada por esse partido, né, que tem esse tipo de discurso disruptivo, mas que atrai. É um discurso falacioso, mas que convence as pessoas, que é o que acontece aqui. Além do que, a enxurrada pelas redes sociais, que foi antecipada, toda essa lavagem cerebral foi antecipada com a vinda da pandemia. As pessoas ficaram muito mais vulneráveis, ficavam dentro de casa, ficavam ligadas no celular o tempo todo. Isso permitiu com que você fosse construindo consciências e amoldando a sua imagem e semelhança desses partidos de extrema-direita, na Europa e aqui, né? Porque é o que eu classifico como uma internacional do mal. O discurso é construído a partir de uma central e difundido. Para vocês terem uma ideia, o slogan do Ventura era Deus, Pátria e Família também. Então, quer dizer, não é uma coisa gratuita, é uma coisa orquestrada, é uma coisa que está sendo pensada. Eles pegaram, vamos dizer assim, o comitê da gente, né? E a hegemonia do Gramsci e adaptaram para eles. E eles estão fazendo isso porque eles têm as redes sociais e controlam essas redes e conseguem fazer. E a gente está correndo atrás para conseguir reverter isso, mas é muito difícil porque você não sabe quem está recebendo a informação, porque a pessoa está no ônibus sentada ou no metrô, enfim, em qualquer lugar, está recebendo a informação e você não consegue. Quando você pelo menos tinha os comícios, as manifestações, as passeatas, você tinha uma dimensão que você poderia mensurar para quantos eles estavam falando. Hoje você não consegue nem isso, porque é uma coisa invisível. Perfeito, Lúcia. Eu queria até passar para a Rui também, para a Amanda, pegando esse gancho em relação à denúncia, denúncia não, renúncia do Antônio Costa, mas muito puxando pelo que a Lúcia trouxe, essa questão dos brasileiros, né? A Vanna, fala dela, tinha colocado a porcentagem, acho que a Lúcia respondeu um pouco disso, né? Essa mudança da consciência de classe. Van, como que você vê isso também? Nossa, a fala da Lúcia foi muito... São coisas que a gente tem conversado aqui no Roda Mundo há muito tempo, né? A gente vem, assim, falando. Alguns pontos, né? Primeiro, essa pauta de corrupção. Não sei efetivamente, pode ser que o cidadão tivesse ali, né, com a sua, como é que eu posso dizer, consciência não muito tranquila. Só que, cara, se você é o líder de um país, você tem que ter um pouco de noção, me parece. Porra, não pode jogar... Cara, porque é isso, assim, você joga tudo para os leões, né? Mais ou menos como ela chamava, que renunciou por conta do Brexit. E depois que tem a renúncia dela, abre espaço para o Boris Johnson, que ele vai
passa tratorando com o Brexit, né? Então, assim, tem alguns episódios políticos que a gente percebe o erro de cálculo, né, de lideranças que não estão realmente à altura do seu tempo. É muito importante isso que a Lúcia fala, importantíssimo, tem que sublinhar. Se isso aqui fosse um texto, eu teria marcado com 5, 6 marca-textos, com grifo de novo. A questão da austeridade é crucial, gente. Como é que é possível a esquerda ser eleita para realizar a pauta, para implementar a pauta da direita? É o que a gente está vendo no Brasil. Isso está angustiante. Por que angustiante? Porque dia após dia a gente vê que a criatura, né, o inelegível, ele não perde apoio. Pode ser que não cresça, né? Ah, mas ele não cresce, maravilha, só que também não perde apoio. Se as eleições fossem hoje no Brasil, o cenário não teria mudado praticamente nada. Lula tem quase a mesma quantidade de votos, até que não perdeu um pouco, porque você sempre tem um desgaste quando está na presidência, e o outro vai ter mais ou menos a mesma quantidade de votos. E por que isso está acontecendo? Porque a esquerda, bom, não se comunica, joia, mas não tem um programa próprio. Não tem. O que o Haddad está fazendo? Maravilhoso, a gente vai lá e fala, poxa, muito importante, realmente, o PIB cresceu. É importante, mas isso não chega na classe mais baixa. Não chega. Não chega. E quando chega, de forma desvirtuada, entendeu? Passa pelo discurso ainda da extrema-direita, chega nas tias do WhatsApp de outra forma. Então, essa política é o grande erro. E a gente vê o seguinte, que também é outra questão. Enquanto a Lúcia falava a questão da juventude apoiando o Chega, eu fui dar um Google aqui. No nosso Congresso, eu faço um convite, Theresa May, obrigada, Bruno, Theresa May, que renunciou por conta do Brexit, né? Ela falou, se o Brexit passar no referendo, eu renuncio. Renunciou e o Brexit foi aprovado. Não sei, as pessoas talvez pensem, eu vou renunciar, e aí o mundo vai ver o quanto eu estou certa. Não, tratoraram ela. Bom, mas voltando à questão da idade, né? Eu faço aqui o convite para vocês pensarem em lideranças jovens brasileiras. E eu duvido que vocês pensem de 5, mais do que 2 de esquerda. Assim, que estão no Congresso, que estão atuando. E aí eu vou dizer para vocês, Ícaro Costa, de 21 anos, eleito pelo PL de Sergipe, os 2 mais jovens. Chiara Biondini, 20 anos, PP de Minas Gerais. Nicolas Ferreira, todas aquelas gentalhas do MBL. E a esquerda? Quem são as lideranças jovens da esquerda? Ivan Valente, Erundina. Então, assim, é isso, cara. A gente vê o quê? Bernie Sanders nos Estados Unidos. Então, a gente está com uma crise tremenda. E eu já falei em algum momento aqui, não sei se foi no Roda Mundo, se foi no Outubro, não sei, em algum momento. Se a esquerda é o status quo, então, se a gente elege a esquerda para implantar o regime de austeridade, para implantar aí, sei lá, mudanças na aposentadoria que vão comprometer o futuro do trabalho e etc. Se a gente vota na esquerda para isso, se é isso que é a esquerda, e a direita, por sua vez, tem um discurso de ser contra o sistema, é muito fácil compreender que a juventude seja cooptada pela direita, porque a juventude ela quer transformação. A juventude ela não quer ficar... É óbvio isso, faz parte quase do DNA da juventude, é isso. Para isso que servem os jovens. E a esquerda não consegue, cara, não consegue sair do banal. Então, é algo aqui que a gente fala sempre. Existe, ao meu ver aqui, um erro crasso que vem sendo cometido pela esquerda global, globalismo, de Boric a Lula, passando por Massa na Argentina, indo para onde vocês quiserem. A esquerda perdeu radicalidade. A esquerda
vem para o centro. Então, no momento em que a gente tem o extremismo da direita, a esquerda se joga para o centro. É um momento de radicalidade, a gente está vivendo um momento de radicalidade. Por isso a extrema-direita cresce, porque fala em radicalidade, porque fala em ruptura, porque tem um discurso que se aproxima muito mais do trabalhador. O trabalhador está cansado, é desde 2008 que o mundo do trabalho está perdendo direito, que o trabalhador está sendo empobrecido, que a inflação está crescendo no mundo. É desde a crise financeira de 2008. E nada muda, ao contrário, a austeridade é cada vez mais, cada vez menos direito para o trabalhador, cada vez menos. E é isso, não se fala em radicalidade da nossa parte. Cadê a radicalidade do governo brasileiro de dizer, não, a gente vai reverter as leis que destruíram o trabalho no Brasil, a gente vai rediscutir a reforma, a gente vai rediscutir a questão da aposentadoria, a gente vai distribuir mais recursos para as universidades? Não, volta e meia, CNPq aqui nas cordas, sem conseguir fazer pesquisa, é bolsista, vivendo angustiado. Então, assim, a gente está em um momento que eu acho que é uma encruzilhada da esquerda, e a esquerda não consegue se renovar, não consegue renovar o discurso, está presa aos velhos dogmas, a uma velha visão, não se renova, não abre espaço para uma juventude, mas principalmente não radicaliza. E ao não radicalizar, então é isso, o PS, qual é a verdade nessa sigla? Partido Socialista, onde é que está o socialista dessa sigla? Não existe. Talvez isso explique também um pouco da decadência do Partido Comunista Português. Qual é a proposta, efetivamente, que eles levaram? Como eles conseguiram se comunicar? A gente não pode pensar que em 2021 a gente vai imprimir cartilha e textos muito complexos e vai distribuir, as pessoas vão ler e vão entender. Não vão, as pessoas estão no TikTok, as pessoas estão recebendo mensagens curtas, diretas e, de certa forma, simplificadas demais. Se a gente não conseguir simplificar o nosso discurso, a gente não vai conseguir falar com ninguém. É isso. Perfeito. Vamos, Mandinha. Acho que Lúcia, quer comentar alguma coisa? Eu queria falar só uma questão que o Fred colocou nas perguntas, que apareceu aqui para mim, sobre a questão dos evangélicos. Em Portugal, tinha um partido que se chama ADN, a Alternativa Democrática Nacional. Partido também de extrema-direita, praticamente, é um pouco menos agressivo do que o Chega, mas por a mesma linha. E eles lançaram vários pastores, vários. E, no resultado do cômputo final, eles tiveram 100 mil votos. Eles conseguiram ampliar em 900% a votação da eleição retrasada, que tiveram 10 mil votos. A grande questão, e que ainda não conseguiram chegar à conclusão, e eu, muito menos que estou aqui no Brasil, não tenho essa coisa tão fina de ver no dia a dia, né? Os evangélicos ainda são muito minoritários em Portugal. Mas o que está sendo questionado é, será que foram esses pastores que conseguiram trazer esses votos para o ADN? Ou o ADN conseguiu se valer da AD e os portugueses, confundindo as siglas, acabaram votando neles? O fato é o seguinte, a ADN não conseguiu eleger, porque o PAN teve, acho que 0,1% a mais do que os votos, mas eles vão conseguir entrar na fatia de recursos do Estado, eles vão conseguir dinheiro para, numa futura eleição, terem mais votos do que tiveram agora, e conseguir colocar gente no parlamento. E a gente não pode desprezar, porque o André Ventura também foi eleito, e olha o que aconteceu. Então, assim, em Portugal, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela está tentando se expandir. Ela comprou já tem bastante tempo, um cinema, ali na Alameda, quem conhece Portugal, na Almirante Reis, um cinema assim, porque era como se fosse aqui, sei lá, o principal, vamos dizer, depois do São Jorge. Então, e transformou isso em uma igreja de crentes. E qual foi a minha surpresa? Vendo várias velhinhas com cara de católica fervorosa, entrando nessas igrejas, entendeu? E tem até ciganos que vão nas igrejas pentecostais. O que, para mim, é a contradição total. Os ciganos numa igreja pentecostal. E que são alvo do Chega.
Os ciganos são, junto com os imigrantes, são os grandes alvos do Chega. Então, assim, é uma grande confusão, e por ter essa comunicação muito instantânea, muito pouco elaborada, muito papum, as pessoas não têm a capacidade de elaborar e perceber, enfim, que estão sendo engambeladas. E acontece o que aconteceu. O Chega teve essa votação explosiva. Uhum. Perfeito, Lúcia, obrigada. Até tem uma outra questão também, eu acho que o Fred Dreyfus tinha mandado em relação à Aliança Democrática. Vou pegar aqui também, já passo para a Lúcia, antes de a gente fechar o programa. Amandinha, também quero te ouvir em relação a esses pontos que colocamos, posição da esquerda, como enxergou essa renúncia do Antônio Costa, mas eu já estou adiantando para colocar, a gente falou um pouco disso, mas acho que vale a gente retomar para analisar, se a Europa em si caminha para uma guinada mais à direita. Lembrando que tem outros países que terão em breve, né, eleições, a gente lembra muito sempre da França, né, a Marine Le Pen sempre está ali tentando ganhar, tirar Emmanuel Macron da liderança, mas ronda na Europa essa extrema-direita avançando, e até na Alemanha também. Sim, é iminente o avanço da extrema-direita, principalmente nesse discurso contra os imigrantes, colocando o peso da crise, que é uma crise, gente, de movimentação do cenário geopolítico. Não tem como a gente definir o que a gente está vivendo, a não ser a queda do império dos Estados Unidos e a queda do modelo do neoliberalismo, da democracia europeia. Então, assim, eles foram o modelo do mundo, eles ganharam tempo, mas esse acordo entre o bem-estar social e o neoliberalismo e a democracia, ele só foi feito a partir da exploração, né? A partir da exploração da periferia, da América Latina. E nesse momento de crise do capitalismo central, nem mesmo a exploração da América Latina, nem mesmo a exploração dos seus próprios trabalhadores está dando conta de ter esse resultado. Ou seja, o centro está em crise. E o centro está em crise porque está se movimentando. Então, tem o grande debate, que é o que eu fui participar agora na Rússia, do Festival Mundial da Juventude, que é a ascensão da Eurásia como um centro geopolítico e econômico. E quando você chega lá, é outro debate de perspectiva do futuro. E é sobre isso que a gente está falando. Quando eu coloquei aqui a problematização de que a esquerda não tem proposta, né, que a esquerda deveria reivindicalizar mais ideologicamente o comunismo, o socialismo, porque tem se tornado muito pacífica, mediadora em prol dessa democracia do bem-estar social. Eu acho que não é contraditório que colocaram no chat que tem uma crise dos partidos comunistas. Existe uma crise dos partidos comunistas do mundo. Inclusive, o Partido Comunista de Portugal é um dos mais estáveis hoje, né? Ele sofre a sua crise no debate doméstico, mas existem partidos comunistas na Europa que estão em muito piores condições, que estão rachados por dentro. Então, existe uma crise da ideologia, dessa perspectiva. E qual que é o cenário que acende? A gente tem a China, que tem uma proposta, né, de sociedade comunista conduzida pelo Estado, de uma economia de projetamento, algo que, por exemplo, Elias Jabbour já tem dito que é muito sofisticado teoricamente. Então, talvez seja o momento da esquerda se debruçar nos livros, entendeu? De buscar outras soluções, porque simplesmente chamar a juventude para fazer a revolução, não sei se está sendo suficiente, né? A gente precisa dizer quais são as construções desses caminhos, porque essa disruptura, quem está tendo é a extrema-direita. Então, quando a Lúcia fala que a deputada de 20 anos que estuda direito, ou seja, é uma estudante, uma liderança estudantil de 20 anos, está com a extrema-direita, isso é muito preocupante. Muito preocupante, porque isso desenha o nosso futuro, que é um futuro de decadência ideológica. Então, acho que a gente tem que se debruçar nos livros, sim, a gente tem que fazer esse exercício de visitar os países, de entender quais são as complexidades. Eu fui agora para a Rússia, e é explícito que a gente vive uma guerra já, uma guerra militar, econômica, política e midiática da realidade do mundo.
Não acredito que o Putin represente algo avançado dentro da perspectiva ideológica social, socialista, comunista, mas ele enfrenta um debate muito importante, que é a queda do imperialismo, e existe outro debate que ele faz sobre o Ocidente, que nós estamos incluídos, que é essa lógica do indivíduo, que o neoliberalismo conseguiu colocar na nossa cabeça, inclusive na esquerda, e acho que essa é a fragilidade da esquerda europeia. Comprou muito o discurso do individualismo, que é a base do neoliberalismo. E a Rússia, o que eles propõem como lógica social? O coletivo. Claro, tem uma bagagem enorme da União Soviética, né, histórica, de uma estrutura de uma sociedade que não se apaga, mas existe uma lógica do coletivo baseado na família. E é aí que entra o discurso conservador do Putin, que é muito popular. E eu acredito que é aí que entra a nossa derrota em falar com o trabalhador, em falar com as famílias e falar com os evangélicos. Porque nós estamos baseando o discurso da esquerda no individualismo dos Estados Unidos, nas pautas identitárias, sendo que a gente precisa falar de construções sociais coletivas. E a família é muito importante. E a gente perdeu o discurso da família. Então, o que mais me marcou nessa ida à Rússia foi eles terem essa compreensão do poder do neoliberalismo em adentrar esses símbolos da sociedade. Né? Mas, ao mesmo tempo, é extremamente contraditório, porque quando a Rússia coloca a família, é uma família heterossexual. E não é só por ideologia, é uma família heterossexual, porque a Rússia tem 90 milhões de habitantes, no maior país do mundo. Então, eles precisam povoar. Então, a mensagem do Putin é: sejam felizes, casem, tenham filhos. É isso que ele quer, formem família. Então, ele tem uma proposta para a juventude. Qual que é a nossa proposta hoje do neoliberalismo com a nossa juventude? Se endividem, fiquem doentes, porque a saúde mental de toda a juventude está um fracasso. Então, nós não temos perspectiva para oferecer para a nossa juventude. Eu acho que é aí que a gente tem perdido o debate. E é função da esquerda, sim, se debruçar nos livros, se reinventar e pensar numa proposta para a nossa sociedade. Perfeito, Amandinha. Antes de fechar o Roda Mundo de hoje, tem uma pergunta, Lúcia, que eu gostaria de passar também do Fred. Ele coloca a perspectiva que a AD, a Aliança Democrática Centro-Direita, faça uma aliança não tão ampla para evitar um avanço do Chega. Caso isso aconteça, quem deverá ceder mais, a esquerda ou a direita? E eu junto nela, colocando também, se na sua perspectiva, a AD, né, a Aliança Democrática, pode de fato se juntar com o Chega, mesmo falando que não faria isso? E a Van também tem mais uma pergunta para te passar, a gente já junta tudo. É nessa mesma toada. Eu quero entender também se Portugal tem a mesma, não vou chamar instabilidade, mas se tem aquela mesma dinâmica da Espanha, porque a gente acompanhou muito como foi difícil formar governo na Espanha recentemente. Então, era uma coisa de convocar eleição, e aí tenta formar governo, não consegue, aí vem eleição de novo, e foi aquela confusão. Então, se Portugal tem essa mesma... Enfim, se pode acontecer isso, de novas eleições serem convocadas. Portugal é parlamentarista, assim como a Espanha, só que o PS já disse que vai reconhecer o governo da AD com o número de parlamentares que eles têm. Eles não vão tentar inviabilizar, eles vão se posicionar no parlamento, votando contra as propostas da AD. Desculpa, mas então. De inviabilizar para você fazer uma eleição logo na sequência, não. Mas o governo pode cair a qualquer momento, porque é parlamentarismo. Não, só para entender, eles têm maioria, então eles podem formar esse governo se não tiver reivindicação. Ninguém tem maioria desta vez. Ninguém. Se juntar o PS com a AD, eles têm 2/3 do parlamento e impedem mudanças constitucionais. Alterações na Constituição não podem ser feitas se o PS e o PSD se juntarem. Né? A AD, vamos dizer que é um pouco mais amplo, porque tem o CDS-PP e o Partido Monárquico agora dentro também. Eles impedem as mudanças constitucionais, mas ninguém, nesta conjuntura das urnas que saíram, da votação que saiu das urnas ontem,
consegue ter maioria, porque para você ter maioria, você tem que ter 50% e mais um, o que dá 116 parlamentares. E o Chega, o AD tem 79 e a Iniciativa Liberal tem 8, chegaria a 87. E o PS tem 77, o Bloco tem 5, o PCP tem 4, o Livre tem 4 e o PAN tem 1. Daria 91 parlamentares. Ninguém tem a maioria, ninguém governa. Ninguém tem a maioria para, de fato, administrar, a não ser que tivesse uma composição com o Chega. O Chega é o fiel da balança, mas o Luiz Montenegro, que é o líder da AD, do PSD e da AD, por tabela, que é o maior partido que compõe essa coligação, já disse que não é não. Não é não. Ele já falou não lá atrás e vai continuar dizendo não. Se vai continuar dizendo ou não, não sabemos. Mas ainda faltam apurar os círculos da Europa, né, dois deputados da Europa, e mais 2 aqui de fora da Europa, inclusive aqui o continente americano, que podem dar 4 parlamentares a mais lá na Assembleia da República. Em geral, tradicionalmente, o PS e o PSD dividem os deputados, daí 2 para cada um. Não se sabe o que vai acontecer, porque ninguém previa que o Chega tivesse essa votação tão estrondosa. O Fred coloca que a AD é de centro-direita. Não é de centro-direita, é de direita. É a direita tradicional, não tem nada de centro ali, é direita mesmo. Tem a CDS-PP dentro, que é Centro Democrático Social Partido Popular, que de centro só tem o nome, mas é de direita, ainda mais a direita do que o próprio PSD. Vamos dizer, eu comparo o CDS-PP com o DEM, né, o PFL lá da época do Fernando Henrique. Então, é um partido de direita, um partido liberal. Não tem nada de centro. E o Chega está louco para compor governo. Já disse ontem o André Ventura, logo que veio para a coletiva de imprensa, quando saíram os resultados finais, dizendo que o PSD só não forma governo e que o líder é muito irresponsável se não quiser formar governo com o Chega e deixar a esquerda governar. Então, ele está louco para formar governo, porque ele quer se enfiar nas estruturas do Estado para crescer. Só que o PSD e a AD já sacaram isso, também não querem, porque sabem que vão ser engolidos. É mais ou menos o que aconteceu aqui com o PSDB, que achava que ia desbancar o Lula e eles iam crescer, e foram engolidos pelo Bolsonaro e pela extrema-direita. Então, eles já perceberam isso e dizem que não vão concordar com a proposta do Chega de entrar no governo. Eu queria dizer, em relação acho que foi a Amanda que citou, a questão do capitalismo. O capitalismo está em crise, é nítido, isso se sabe. A China, mais dia, menos dia, em alguns anos, então, menos de 2 décadas, acho que em 10 anos, eu acho que a China ultrapassa os Estados Unidos. Mas o capitalismo não vai morrer de morte morrida, ele vai sair atirando. E ele já percebeu que o neoliberalismo não é suficiente para ele conseguir implantar isso, ele precisa de um regime de força. E é nesse sentido que a extrema-direita aparece. Eles vão ser os grandes timoneiros da luta desse capitalismo para continuar se impondo, né? Os Estados Unidos estão vivendo uma grave crise econômica e não querem perder o protagonismo para a China. Vão se debater para manter essa questão. E por isso exportam a ideologia, que também foi dito, acho que pela Amanda, ou a Vanessa também tocou, do identitarismo. Que o identitarismo nada mais é do que uma visão liberal que foi comprada pela esquerda, que divide e particulariza a classe trabalhadora em vários fragmentos. Então, você tem a luta de todos contra todos. Você divide as mulheres, você divide os negros, você divide os LGBTs, você divide em guetos, e aí cada um fica cuidando do seu feudo, do seu pedaço, e isso não tem uma interligação entre si, que você ia numa porta de fábrica, tudo bem, mudou muito, né? As plantas fabris deixaram de existir, o Lula ia em São Bernardo e falava para milhões. Hoje você não tem mais essa possibilidade de falar com milhões, você fala com alguns, mas o amálgama que dava a liga para essa classe, que era o trabalho, deixou de existir, porque o trabalho foi absolutamente vilipendiado durante todas essas décadas. E aí passou a assumir um protagonismo esse discurso identitário,
que não estou negando que não seja importante discutir, no caso das mulheres, o feminismo, a luta contra o machismo, contra o feminicídio, contra tudo isso. Agora, você não pode reduzir uma luta a apenas um campo, você tem que envolver o maior número de pessoas para a gente conseguir fazer as transformações na sociedade. E hoje a gente está muito limitado porque a gente está em pequenos grupos, cada um lutando pelos seus objetivos, enfim, e pelas causas que considera mais importantes, e perdeu-se o discurso unitário que nos unia a todos, que éramos todos uma classe trabalhadora. Hoje, além de ser uma classe trabalhadora que não se reconhece enquanto tal, fazemos esse discurso particularizado e cada vez mais restrito ao indivíduo mesmo, porque você coloca isso de uma perspectiva, vamos dizer assim, liberal, que veio importada dos Estados Unidos. É uma ideologia que caiu aqui, mas veio de fora, não é uma coisa que foi construída na base, vamos assim dizer, veio uma coisa importada. Mas é muito difícil, porque você coloca isso e às vezes você pode até criar certas animosidades, porque parece que você está falando contra uma coisa que, enfim, eu não vou falar nunca contra o feminismo, contra o racismo, contra a defesa das pessoas, da população LGBT, QIA+, enfim, tudo isso é muito importante, só que não pode se resumir a essas lutas estarem particularizadas, porque se você tivesse esse tipo de discussão, mas tivesse um amálgama sedimentando tudo em torno de uma causa, seria muito mais fácil de você avançar. Então, eu diria que assim, é dividir para governar. Eles nos particularizam cada vez mais para conseguir impor a política capitalista, que está tentando sobreviver a essa derrocada iminente do império estadunidense que vai acontecer. Mas não vai ser de morte morrida, tem que ser de morte matada. Ótimo final. Deixa eu só fazer um adendo, por favor. Claro. É muito interessante isso que a Lúcia... Vamos lá. É complexo isso que a Lúcia traz. Acho que ficou bem explicado, né? Que a questão não é sermos contra as pautas. Muitas vezes colocada equivocadamente nesse balaio de gato aí de identitarismo, né? Mas nos Estados Unidos é muito interessante porque a questão racial está sendo proibida de ser discutida em várias universidades. Então, o debate em torno, enfim, de toda a construção do racismo lá não pode ser feito. Então, livros são proibidos, intelectuais são banidos das universidades e das escolas. Por quê? Porque eles entendem que isso são pautas segregadoras, pautas que visam dividir a nação, dividir o todo dos Estados Unidos. Então, quando você estuda a questão racial e você coloca que o negro tem sido vítima da sociedade, etc., etc., essas pessoas entendem que estamos colocando com essa discussão todos os brancos dentro de uma caixinha que é brancos são maus, são racistas. E isso nos divide, porque ao dizer que os brancos são racistas, a gente está criando ali o caldo de cultura para que os Estados Unidos se rompam. E isso eles usam para a questão do feminismo, para a questão LGBTQIA+, tudo. Então, não pode ter nenhuma pauta que divida a nação. Então, eles colocam o identitarismo para depois tirar, entende? Então, tipo assim, vamos botar isso aqui. E depois eles vêm e falam, não, tá vendo? Tudo isso aqui, isso divide e não podemos dividir. Então, acaba essa discussão, não podemos mais falar de nada disso. É uma loucura, mas é isso. Isso tudo é pensado e não é... Isso que é importante, eu acho, que eu quero ressaltar na fala dela. Essas ideologias importadas, não é que elas não são importantes em seu... Né, em si, elas são. Mas elas já vêm corrompidas pelo neoliberalismo. Já vêm, então, elas vêm já com antídoto. Porque conforme elas são implementadas, vem o antídoto a elas, que é essa reação, né? O reacionarismo é a reação do conservadorismo das nossas sociedades. Vale um programa, enfim, sobre isso, muito interessante.
Boa, Van. A gente chega ao final do Roda Mundo. Queria agradecer mais uma vez a participação da Lúcia aqui com a gente. Muito obrigada, Lúcia, pelo seu tempo, estar aqui conversando com a gente, muito esclarecedora sempre. Que você volte outras vezes, que seja para falar não só de Portugal, seja também de outros assuntos, sempre bem-vinda. Queria agradecer também a Amanda Rufi, nossa Amandinha, desde sempre, Vanessa Martina também. Gente, antes de a gente fechar o programa, a quem não viu ainda mais, a Opera Mundi está com um novo site. Estamos com um novo site, um novo layout, inclusive com já nossa parceria com a Diálogos do Sul, com Vanessa Martina, editora da revista eletrônica Diálogos do Sul, que também está reformada. Temos agora também a parceria com a revista Ópera, uma nova parceria de Opera Mundi, juntando aí, integrando esse canal junto à Opera Mundi. E queria passar agora, antes de a gente fechar o Roda Mundo, agradecer mais uma vez a participação das meninas, um teaser para que você veja Opera Mundi 15 anos depois, o mesmo, mas melhor. Muito obrigada mais uma vez, meninas. Explicar o mundo não é coisa fácil. Tem gente que explica a partir dos Estados Unidos. Tem gente que prefere explicar a partir da França. Tem gente que conta o que o mundo é até a partir da China, da Rússia, de Israel. A gente quer explicar o mundo a partir do Brasil. Faz 15 anos que a Opera Mundi está na área, abordando o noticiário global a partir do ponto de vista brasileiro e trazendo opinião séria e qualificada sobre os problemas e dilemas mais urgentes do planeta, que afinal de contas é um só. Opera Mundi é o Brasil conversando com o mundo de igual para igual. A gente estreia agora um novo projeto gráfico, que tem o objetivo de tornar ainda mais intuitiva e formativa a leitura de nossos noticiários sobre a guerra do Oriente Médio, a ascensão da extrema-direita na Argentina, as ações dos países amazônicos para enfrentar a emergência climática, os desafios do continente africano e assim por diante. Pensado sob medida para as necessidades dos tempos de hoje, Opera Mundi apresenta um novo layout e uma nova identidade visual. Aproveita também para trazer novos e qualificados parceiros do jornalismo contra-hegemônico. A revista Ópera, focada em noticiários sobre Brasil, América Latina, cultura e movimentos sociais. E o site Diálogos do Sul, jornalismo internacional norteado pelo Sul global e não pelo Norte. E um monte de novos colunistas que certamente farão a diferença. Não perca, 15 anos depois, Opera Mundi de sempre, mas bem melhor para você.